Propriedades aperiódicas e periódicas. Uma tabela periódica, ela está organizada em ordem crescente de número atômico, como você já puder assistir na videoaula. E nessa organização, os elementos químicos que apresentam propriedades físicas e químicas semelhantes estão na mesma família, então pertencem à mesma família. E nessa organização, ocorre uma certa periodicidade ou não dessas propriedades físicas e químicas. Então, elas são chamadas de propriedades aperiódicas e propriedades periódicas. E o que vem a ser algo periódico? O que é algo... O que vocês entendem por periódico? Professor, eu acho que é uma coisa que se repete. Isso, exatamente. Por exemplo, na semana. Toda semana tem 7 dias. E segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Então, sempre se repete a cada 7 dias o domingo. Vai se repetindo. Outra, uma data comemorativa, por exemplo, o seu aniversário. O seu aniversário é algo periódico. Então, enquanto você estiver vivo aqui na Terra, cada ano você completa um ano de vida. Ou o Natal, por exemplo, que ocorre todo ano, dia 25 de dezembro. Então, isso é algo periódico. E aperiódico é que não tem essa repetição em determinado período, porque tem que ser relativo a algo. Então, aperiódicas são aquelas cujos valores eles variam à medida que o número atômico aumenta, mas que não se repetem nos períodos indeterminados ou regulares. A exemplo disso tem-se a massa atômica, não é aperiódica, calor específico, dureza e a índice de refração, dentre outros. Como a gente pode analisar no gráfico aqui ao lado. Veja que a massa atômica ela está em função do número atômico. E o que acontece? À medida que o número atômico aumenta, a massa atômica também aumenta. Ou seja, ela não se repete periodicamente. Então, prova que realmente é uma propriedade aperiódica. As propriedades periódicas já são aquelas que se repetem periodicamente. E nisso tem-se o raio atômico, o potencial de ionização, que foi a pergunta agora há pouco, a eletroafinidade, a eletronegatividade, a eletropositividade, densidade e ainda temperatura de fusão e de ebulição. Observe então no gráfico, na qual tem-se como exemplo um valor numérico, pode ser do raio atômico ou potencial de ionização, em função do número atômico. Relembrando, o número atômico ele é representado por Z e refere-se ao número de prótons existente no núcleo de um elemento químico. E vai se repetindo. Olha, repete, repete, vai se repetindo. Então, é uma propriedade, são propriedades periódicas. O primeiro delas que vamos estudar vai ser o raio atômico. O que vem a ser um raio atômico? O raio atômico ele define o tamanho de um átomo. E é a distância que vai do núcleo de um átomo até o núcleo do outro átomo. Então, essa distância, essa média entre a distância entre dois núcleos é que é chamado de raio atômico, como pode ser observado nessa figura aqui ao lado. A distância entre dois núcleos, representado por D, e o raio é exatamente a metade dessa distância. Então, é assim que se mede o raio atômico. O raio atômico ele varia nos períodos da direita para a esquerda, ou seja, ele cresce no sentido da esquerda, e na família ele aumenta de cima para baixo. Isso demonstra, então, que o frâncio, que está aqui representado na cor verde, é o elemento químico que apresenta o maior raio atômico. Tá? Porque se cresce no período da direita para a esquerda e de cima para baixo na família, na diagonal é o frâncio que apresenta o maior raio atômico. O hélio, consequentemente, é o menor. É o que podemos observar nessa tabela representativa com os valores do raio atômico. Veja que o hélio, o tamanho atômico dele, do raio, é de 0,32 angstrom. E o frâncio, que não está aqui representado, mas é maior do que 2,11 angstrom, que é o rubídio que está representado. Raio iônico. O raio iônico ele se refere ao tamanho do íon, que pode ser o íon de carga positiva ou íon de carga negativa. De regra geral, os cátions eles apresentam o raio menor do que o átomo que o deu origem, e o ânion apresenta o raio atômico maior, o raio iônico, já que é um íon, maior do que o átomo que o deu origem. É o que podemos observar nessa imagem. Primeiro para o lítio. Essa camada que está representada em cinza se refere ao lítio neutro, o que significa dizer que o número de prótons é igual ao número de elétrons. E quando ele perde um elétron,
Olha o tamanho que fica do cátion, representado pelo rosa, a cor rosa, bem menor. Então, o lítio, no estado fundamental, tem 1,34 angstrom, e quando ele perde um elétron, fica 0,68 angstrom o seu tamanho. O berílio, quando ele está no estado fundamental, o tamanho do raio dele é 0,90 angstrom. Quando ele perde 2 elétrons, o tamanho dele cai para 0,31 angstrom. Vamos analisar agora os ânions. Tem-se o átomo de oxigênio no estado fundamental, cujo seu tamanho é de 0, o raio atômico 0,73 angstrom. Como ele é um ametal, ele tem tendência a receber elétrons, e recebe 2. Quando ele se transforma nesse ânion, observe que o raio atômico dele, o raio iônico, aumenta, vai para 0,40 angstrom. Mesma coisa acontece com o flúor, tem um tamanho de 0,71 quando está no estado fundamental. Ao receber um elétron, ele se transforma num ânion, e o seu raio iônico, ou raio atômico, aumenta para 1,33 angstrom. A gente pode observar que dos cátions, os raios sempre vão ser menores do que o átomo que deu origem, e os ânions sempre vai ter o raio iônico maior. E por que isso acontece? Vamos só ver aqui do lítio uma explicação rápida com relação à distribuição eletrônica. O lítio tem número atômico 3, distribuição eletrônica, relembrando, 1s2, 2s1. Veja que a distribuição eletrônica está nos perseguindo e vai até o final. Então, não esqueçam sobre distribuição eletrônica. Se tiver alguma dúvida, pode questionar também. O lítio, ele pode, por ser um metal, ele tem tendência a perder elétrons, e vai perder exatamente esse elétron da camada de valência, por isso que ele se transforma no Li+, porque vai perder um elétron. Ao perder um elétron, Li3+, vai ficar somente com um único nível de energia, que é um S2. Então, como perdeu um nível de energia, perdeu o elétron que estava no nível 2, então seu tamanho vai diminuir, porque vai ficar somente com um nível de energia. Já no caso do flúor, por exemplo, o flúor tem número atômico igual a 9. Distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p5. Então, tem 7 elétrons na camada de valência. Quando ele recebe um elétron, ele se transforma num ânion, 1s2, 2s2, 2p6. Agora, sua camada de valência contém 8 elétrons. E para receber esse novo elétron que chegou no nível 2, eles vão ter que se repelirem, porque chegou mais uma carga negativa. Então, o espaço que eles vão ocupar ali ao redor do núcleo vai ser maior. Portanto, o tamanho do ânion aumenta com a entrada de mais um elétron, porque aumenta a repulsão entre eles. Energia de ionização ou potencial de ionização. É a quantidade de energia necessária para se arrancar um elétron de um átomo na fase gasosa, transformando-o em um íon gasoso. Pode ser tanto para se arrancar de um átomo na fase gasosa, quanto também de um íon na fase gasosa. E a primeira energia de ionização, ela sempre vai ser menor do que as demais. Então, vejam esse esquema. Tem-se um átomo na fase gasosa, um átomo X, que ao receber uma certa quantidade de energia, que é suficiente para arrancar um elétron, o elétron é arrancado e é formado um cátion na fase gasosa. É muito importante ter em mente que a energia de ionização, ela só vai ser necessária quando o átomo estiver na fase gasosa. Se estiver na fase sólida e líquida, ela não é interessante. É interessante quando está na fase gasosa, porque o átomo se encontra isolado. E a energia de ionização, ela aumenta nos períodos, na tabela periódica, da esquerda para a direita, e na família, ela aumenta de baixo para cima. O que isso implica dizer que o maior potencial de ionização vai ser do hélio e o menor potencial de ionização vai ser do frâncio. Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Pode prosseguir, professor. Ok. Outro exemplo. Tem-se o átomo isolado de magnésio que está na fase gasosa. Ao receber a quantidade de energia necessária para arrancar um elétron, que é de 7,6 electrovolts, ele perde esse elétron e se transforma no cátion Mg+, na fase gasosa.
Então, essa quantidade de energia que foi necessária para se retirar o primeiro elétron é chamado de primeira energia de ionização. Formado o cátion, Mg+, na fase gasosa ainda, vai ser necessário uma certa quantidade de energia, que é maior, observe que agora vão ser 14,9 eletronvolts de energia, para se arrancar o segundo elétron e formar o cátion Mg2+. Como essa energia for necessária para se arrancar o segundo elétron, então ela é chamada de segunda energia de ionização. Depois está o cátion Mg2+, para se arrancar um terceiro elétron, serão necessários, olha a quantidade de energia, 79,7 eletronvolts, é uma quantidade de energia muito grande. Para formar o cátion Mg3+, e arrancar o terceiro elétron. Essa quantidade de energia, ela vai ser chamada de terceira energia de ionização, porque a energia necessária para se arrancar o terceiro elétron. Se fosse quarta energia de ionização. Se fosse a quinta energia de ionização, para arrancar o quinto elétron, e assim sucessivamente. Então, podemos concluir que a primeira energia de ionização, ela é menor do que a segunda, ela é menor do que a terceira. Algum questionamento até aqui, pessoal? Não, professor, pode continuar. Mas eu tenho um questionamento, sim, eu tenho, para vocês agora. Por que a terceira energia de ionização, ela é bem maior do que a segunda? Porque você vê que da primeira energia de ionização para a segunda, a diferença foi pouca, mais ou menos o dobro. Mas da segunda para a terceira, olha o quanto aumentou. Deixa eu ver aqui quanto aumentou. Aumentou aproximadamente 5 vezes. Por que a terceira energia de ionização do magnésio é bem maior do que a segunda? Como é que a gente consegue explicar isso? Como é que a gente vai explicar essa diferença? Alguém sabe? Alguém tem alguma ideia? Não, professor. Pronto! Muito bem. Quem foi que respondeu? Rayane. Rayane, vou anotar aqui, Rayane. Agora eu vou falar com você toda hora. Rayane, responde, Rayane. Rayane, responde. Rayane, vou colocar aqui com Y e 2 N's e um E, tá? Eu não sei se é assim seu nome. Achei interessante colocar com Y. Então, vamos relembrar da distribuição eletrônica. Primeiro, o magnésio pertence a qual família da tabela periódica? Qual família? A2? Família 2. Muito bem. Se pertence à família 2 da tabela periódica, então significa dizer que tem 2 elétrons na camada de valência. Mas vamos lá. Olha na tabela periódica, vai estar lá o magnésio, na segunda família, e ele tem número atômico igual a 12. Magnésio, número atômico igual a 12. Fazendo a distribuição eletrônica, vamos ter 1s2, 2s2, que mais? A Maria Eduarda falou 2p6. Isso, 2p6, que mais? 3s2? 3s2, muito bem. Tá aí, 12 elétrons. 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12. Então, observe que na camada de valência do magnésio, camada de valência contém 2 elétrons. Então, vamos desenhar agora na forma como se fosse as camadas de valência. Tem o nível 1, olha essa bolinha aqui no núcleo. É uma bolinha, né? Uma esfera, não sei como é que vocês queiram chamar. É o núcleo. E aqui tem esse nível 1, o nível 2. Vocês não lembram nem que nem assistir a próxima videoaula, né? Porque eu tô explicando bem isso daqui, mas assistem, tá, pessoal? Vai ter alguns detalhes importantes que eu já falei lá no outro. N igual a 3. Então, tem 3 níveis de energia. No nível 1, do magnésio, contém 2 elétrons. Vou colocar aqui na cor vermelha. No nível 2, tem 8 elétrons. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E no nível 3 contém 2 elétrons. Então, 1, 2. 2. Pronto. Supondo que está na fase gasosa e que vai ser retirado o primeiro elétron dele. Então, vem a chamada primeira energia de ionização, que é para se retirar este primeiro elétron.
Quando isso acontecer, vou colocar aqui cor roxa de novo. Tem o núcleo, nível 1, nível 2 e tem o nível 3. O tamanho do átomo ele já vai se reduzir um pouco. Aparentemente no desenho não dá para ver que não está tão perceptível que houve uma redução do tamanho dele, mas houve. Já vimos agora há pouco no raio iônico que quando o átomo perde um elétron, se transforma no cátion, o seu raio diminui. Não foi isso que vimos? Pronto. Nem esperei responder, mas pronto. Não é, Rayane? Então significa dizer que, né, quando o átomo de magnésio perdeu um elétron, ele ficou um pouco menor. E agora, no nível 1, continua com os 2 elétrons, que não foi nada perdido. No nível 2, com 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E no nível 3, contém um elétron. Coloquei agora ele lá em cima de novo, porque ele está girando, então pode estar lá em cima. Aqui. Agora, deixa eu colocar aqui. Mg, mais. Gasoso. Não, destaque, senão... Vai receber agora uma segunda quantidade de energia, que é chamada de segunda energia de ionização. Ao receber essa segunda energia de ionização, esse elétron vai ser perdido. E o que vai acontecer agora? Observem bem. Núcleo, nível 1, nível 2. Nível 1 com 2 elétrons e o nível 2 com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o nível 2 com 8 elétrons. Aí vocês perguntam, tá, mas e aí, o que tem a ver isso? O que tem a ver é o seguinte, quando o átomo de magnésio ele perdeu 2 elétrons que estavam na camada de valência, ele obteve agora uma configuração eletrônica semelhante a de um gás nobre. E vimos na aula anterior, que eu falo com a nossa videoaula, tá? Que os gases nobres, eles são chamados também de gases raros, porque eles são inertes em condições ambientes, ou seja, eles não têm tendência a reagir. E reagir significa dizer troca de elétrons, ou ganha, ou doa, ou compartilha, algo desse tipo. Então, os gases nobres, eles não têm tendência a compartilhar elétrons, não têm tendência em reagir. Então, eles são inertes, são nobres. E se assemelha a qual deles? Neônio. Neônio, número atômico igual a 10. 1s2, 2s2, 2p6. Observe que a camada de valência do neônio contém 8 elétrons. E por ter essa característica, ele se encontra em condições ambientes de forma inerte. E foi a mesma configuração que o íon de magnésio, Mg2+, obteve. Agora, esse cátion, Mg2+, está mais estável. Tá. E agora? Significa dizer que para se retirar, vou colocar aqui na cor preta, que para se retirar um elétron desse cátion agora, que é chamada terceira energia de ionização, vai ser necessária uma quantidade de energia muito, muito, muito maior. Por que muito, muito, muito maior? Como vimos, que é 79,7 eletronvolts. Porque o íon de magnésio ele já está com a configuração mais estável, e essa estabilidade garante uma menor quantidade de energia, então, para ser retirado um outro elétron, precisa-se de uma grande quantidade de energia, o que não é viável. Portanto, o magnésio, normalmente tem só 2 energias de ionização. Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Algum questionamento com relação a essa etapa? A gente vai resolver várias questões com isso também, que é para fixar melhor essa etapa. Alguma dúvida? Não, professor, só a aluna Delane Carvalho que mandou avisar que ela precisa sair com a mãe dela. Ah, tudo bem, Adelane. Tá ótimo, obrigado, Rayane. Continuando, tá aí a tabela, que envolve energia de ionização. Observe, vou dar aqui a cor para ver.
que ocorre nos períodos um aumento da energia de ionização da esquerda para a direita, e nas famílias ocorre de baixo para cima. Lembra quando eu falei que o hélio tem maior energia de ionização? Tá aqui, ó. Realmente é maior. 2.372, tá aqui, ó, quilojoules por mol. Tá, e por que que apresenta... Pergunta demais, né? E por que que o hélio apresenta uma grande, maior energia de ionização dentre os elementos? Porque ele tem dois elétrons, no número atômico é 2, distribuição eletrônica, 1s2. Estou fazendo sua representação, tem-se o núcleo e o nível 1. E no nível 1, contém os dois elétrons. Com essa configuração desses dois elétrons na camada de valência, o hélio já está altamente estável. Não é à toa que ele é chamado de gás nobre. Então, para se retirar um elétron de um átomo que está bastante estável, ou seja, no estado de menor energia, necessita-se de uma grande quantidade de energia. E observe que é muito alto, 2.372 kJ por mol. É uma quantidade de energia muito grande. Resumindo, o hélio não tem tendência a perder elétrons, tá? Nenhum dos gases nobres. Por isso que eles apresentam as maiores energias de ionização, se a gente for observar. Todos eles apresentam as maiores. Tá aqui o césio representado. Dúvidas? Algum questionamento? Não. Pois eu tenho. Olha aqui, berílio e o boro. E ainda nitrogênio e oxigênio. Veja, a energia de ionização aumenta da esquerda para a direita. Se isso é verdade, se isso é uma regra, por que a energia de ionização do berílio é maior que o do boro, quando na verdade deveria ser o contrário? Por quê? Eu não sei, professor. Pronto, Rayane. Rayane, hã? Vitória. Falou? Vitória. Vitória, deixa eu botar aqui, Vitória. Tenho que aprender o nome de vocês, tudo, já que eu não consigo ver vocês, pelo menos o nome tá anotando para ele falando. Pronto, Vitória. Muito bem. Tem que ser assim mesmo. Se sabe, fala logo. Se não sabe, diz logo também, que é para não estar enrolando. Vamos ver. Vou explicar do berílio e do boro. E, em alguma questão, em algum momento, eu vou perguntar com relação ao nitrogênio e oxigênio. Então, pessoal, por favor, se você ainda não aprendeu distribuição eletrônica, pergunte. Pode ser outro momento, porque esse momento agora é para tratar de tabela periódica. Pergunte mesmo. Porque, a partir de agora, as explicações que vamos fornecer, tudo refere-se à distribuição eletrônica. Ou seja, não tem como você escapar. Você vai ter que almoçar fazendo distribuição eletrônica, vai ter que lanchar fazendo distribuição eletrônica, vai ter que dançar fazendo distribuição eletrônica, ter que tomar banho lembrando de distribuição eletrônica, vai ter que dormir pensando em distribuição eletrônica, ou seja, não tem jeito. Ou você aprende, ou você aprende. Ah, professor, mas eu não quero aprender. Aprenda. Se você não quer, aprenda. Se você quer, aprenda do mesmo jeito, tá? Não tem problema. Então, berílio. O berílio tem número atômico igual a 4. Né? Libeb, Knopf, né? Então são 4. Eu nem falei isso para vocês, né? É porque é muito curto, 15 minutos para poder falar. Ok. Berílio, Be, número atômico igual a 4. Distribuição eletrônica, bora lá, Vitória, Rayane, Clara, Ana Clara, Maria Clara, Maria Eduarda. Os demais, Vitor e o Victor. Vitor e Victor. Distribuição eletrônica, pessoal. 1S2, 1s2, 2S2, 2s2. Muito bem. E do boro? Oh, 2 ficou, não. Ficou. E o boro? 1S2. 1s2, Eu acho que é 2S2. 2S2, 2s2, 2P1. 2p1. Muito bem. Tá aí. É distribuição eletrônica para o berílio e para o boro. Há duas maneiras de você explicar essa diferença. Costumo ensinar geralmente pela distribuição em subnível de energia, eu acho mais interessante. Então, vamos pegar aqui do berílio. O berílio tem o nível 1 e o subnível S. No subnível S, já vimos que existe um único orbital.
tá? Aqui um S. E tem 2 elétrons, um com spin para cima, outro com spin para baixo. Depois, para o berílio, no nível 2, tem só um único subnível, que é o subnível S. Vou desenhar aqui do lado para economizar espaço. Estou muito econômico esses dias. Tem 2 elétrons, um para cima, 2, e um com spin para baixo. Então, observe que os 2 orbitais de cada subnível estão todos preenchidos, porque contém os 2 elétrons. Ok? Vamos passar, então, para o boro. O boro, no nível 1, tem o subnível S, que contém somente um único orbital. Então, 1S. Tem 2 elétrons, um com spin para cima e com spin para baixo. Depois, no nível 2, contém 2 subníveis. O S, que tem somente um único orbital, tem 2 elétrons, 2s, tem um spin para cima, e o elétron com spin para baixo. E ainda o subnível P. No subnível P, já vimos que existem 3 orbitais, ou seja, 3 regiões onde é máxima a probabilidade de se encontrar um elétron, que é o chamado 2px, 2py e 2pz. No subnível P contém somente um elétron, dá um destaque aqui na cor vermelha, que vai estar exatamente bem aqui no 2px. O que eu quero que vocês observem? Vou mudar aqui a cor azul. Que observe que no berílio, nos 2 orbitais, ou nos 2 subníveis, os 2 orbitais estão preenchidos com 2 elétrons cada um. Já no do boro, no nível 1 está preenchido, no nível 2, no nível 2, subnível S está preenchido, só que no subnível P tem esse elétron que está desemparelhado, ou seja, ele está sozinho naquele orbital. Podemos concluir, então, que para se retirar esse elétron que está desemparelhado, então, para retirar este elétron que está aqui desemparelhado, gasta-se uma energia muito menor do que para se retirar um elétron que está emparelhado aqui no berílio. Esse que está do boro é mais fácil de ser arrancado do que um que está emparelhado no berílio. Dessa forma, podemos concluir que o berílio tem a energia de ionização maior do que a do boro. Tá? Por esse motivo, porque o boro tem um elétron que está desemparelhado e que pode ser retirado gastando-se menos quantidade de energia. Já o berílio, todos os elétrons estão emparelhados, então estão no estado de mais baixa energia, estão mais estável. Nitrogênio segue o raciocínio muito semelhante. Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Não. Vitória, ok. Então, passando. Eletroafinidade. Então, eletroafinidade significa dizer que a energia liberada ou absorvida quando um átomo recebe um elétron na fase gasosa. Então, a eletroafinidade ou afinidade eletrônica é afinidade por elétrons. Então, a eletroafinidade, ou a afinidade eletrônica, ela varia com o potencial de ionização e não incluem os gases nobres. Então, veja. A eletroafinidade, ela aumenta da esquerda para a direita nos períodos e de baixo para cima nas famílias. Por que que não inclui os gases nobres? Porque os gases nobres, eles não têm tendência a ganhar ou perder elétrons em condições padrão ou condições ambientes. Por isso que eles não são inseridos na eletroafinidade. Vejamos o esquema geral. Tem-se o átomo X hipotético na fase gasosa e ele vai receber um elétron. Se transforma no ânion e ocorre a liberação de energia. Vamos analisar então essa tabela. Nessa tabela, estão representados, ou nessa figura, estão representados elementos químicos representativos, ou seja, os elementos do bloco S, que envolve a família 1 e a família 2, então 1A, 2A, e ainda os elementos do bloco P,
que vai da família 13 até a família 18, que antes era denominada 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. P. Note. Dos gases nobres, a energia necessária ela é maior do que zero. O que significa dizer maior do que zero? Significa dizer que para um gás nobre receber um elétron, ele vai precisar receber energia. Ou seja, se ele não receber energia, ele não vai conseguir manter aquele elétron em órbita. Por quê, professor? Simples. Que eles são gases nobres, já estão estáveis. Se eu já estou estável, então não tem como eu manter, por exemplo, um outro elétron aqui girando ao redor do meu núcleo se eu já estou estável, a não ser que receba energia. Por isso que a gente geralmente não coloca os gases nobres na definição de eletroafinidade. Já olhando os outros. Veja, tem o berílio, o magnésio, tem outro elemento, cadê? É o nitrogênio, aqui. E o nitrogênio. Note que, embora eles não sejam gases nobres, eles precisam receber energia para manter o elétron que eles ganharam. Novamente, vamos lá algumas exceções, perguntar para vocês. Vou fazer de uma, das demais vocês já vão fazer semelhante. Rayane, Vitória, Vitor, outro Vitor, Ana Clara, Maria Eduarda, Maria, todos que tiverem aí, Brenda, os demais eu não lembro agora, Emanuel. Por que que a energia de ionização para o berílio é positiva e para o boro é negativa? Ou seja, o berílio precisa receber energia e o boro ele precisa liberar energia para receber um elétron, porque aumenta da esquerda para a direita. Só que não está aumentando. Você vê que o berílio está liberando energia. Ele precisa ganhar. A mesma coisa acontece com nitrogênio e oxigênio. Só que a gente vai focar no berílio e boro. Por quê, gente? Por que que o berílio ele precisa receber energia para ficar com o elétron e o boro precisa perder energia para ficar com esse elétron? Não sei, professor. Pronto. Super bacana. Muito bem, gostei. Super legal. Isso aí, vamos lá responder Professor, então. Oi. professor, tem alguma coisa a ver com regra do octeto, alguma coisa assim, sei lá? Tem a ver com a regra do octeto. Além disso, tem a ver com o quê? Como é que a gente vai conseguir explicar? Utilizando a distribuição eletrônica. Distribuição eletrônica. Muito bem. Por isso que eu falei que vocês têm que andar com essa distribuição eletrônica agora para onde for. Colocar ela. Eu ia falar colocar debaixo do braço, mas não, né? Que você bota debaixo do braço e esquece. Colocar mesmo na cabeça aqui na frente, para poder sempre visualizar essa distribuição eletrônica. Novamente, berílio e boro. Colocar aqui no canto superior esquerdo. Distribuição eletrônica já vimos, já estamos expert. Um S2, essa cor vermelha está dando meus olhos. Minha vista. 2S2. Já aqui para o lado direito, colocar o boro. Não mudar essa cor está muito ruim. Me incomodando. Mas azul não dá, né? Amarelo fica legal em cima do azul. Fica. Pronto. O boro, número atômico 5. Distribuição eletrônica 1S2, 2S2, 2P1. Então, para o berílio, no nível 1, tem o subnível S, que contém já os dois elétrons, um com spin para cima, outro com spin para baixo. E no nível 2, contém um subnível S, que contém somente um único orbital, contendo dois elétrons, um com spin para cima e com spin para baixo. E tem ainda o subnível P, só que o subnível P dele está vazio. Ele não tem outro elétron, 2px, 2py e 2pz. O boro, deixa eu apagar aqui embaixo. Deixa eu apagar isso aqui. Para o boro, no nível 1 contém um único orbital, no nível 2 tem o subnível S,
que contém um orbital que já está preenchido, e ainda contém o subnível P com 3 orbitais. O que é um orbital? Novamente, vamos enjoar essa parte do orbital. Orbital é a região na eletrosfera onde é máxima a probabilidade de se encontrar um elétron. Muito bem, que bom que vocês já estão sabendo disso. 2pz. E contém um elétron. Tá aqui, 2p1, então contém um elétron, está aqui representado. Pronto. Vamos lá, então, para a explicação. Verde. O berílio, olha aqui para o berílio, lado esquerdo. Observe que todos os elétrons que ele apresenta, eles estão emparelhados. Certo? Está emparelhado. Se, porventura, o berílio precisar receber mais um elétron, esse elétron, olhe bem, vai vir para um orbital do subnível P que está vazio. Mas, para esse elétron permanecer nesse orbital P que estava vazio, o berílio vai precisar receber energia. Motivo, ele só tem energia suficiente para estar com esses 4 elétrons, porque estão todos estáveis, estão emparelhados. Para receber um elétron, para ficar desemparelhado nele, vai ocasionar uma certa instabilidade. E para compensar essa instabilidade, vai precisar receber energia. Por isso que essa variação de energia é maior do que zero. Ela é positiva, porque precisa receber energia, para compensar essa instabilidade. Vamos agora para o boro, do lado direito. O boro já tem aqui o subnível P que contém um elétron. Se precisar receber mais um elétron, ele vai ocupar agora o outro orbital que já está vazio. Só que já tinha um elétron no subnível P. Então, receber mais um elétron, ele vai precisar agora liberar energia. Por que liberar energia? Porque do estado que ele já está com um elétron no subnível P, ele já está instável. Tá? Então, para ele se estabilizar, tem que liberar energia. Então, ganhou um elétron, liberou energia. Ganhou-se mais um elétron, liberou mais energia. Mais outro liberou, mais outro liberou, mais outro liberou, até ficar com 8 elétrons na camada de valência. Quando o boro conseguir os 8 elétrons na camada de valência, se for receber mais um, ele vai ter que ganhar energia, tá? E não mais perder. Então é só isso. Então os átomos eles tendem a perder energia ao ganhar um elétron até se estabilizar semelhante a um gás nobre. Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Não, professor. Então, mas qualquer dúvida, vocês podem perguntar também depois, coloca lá na sala de aula alguma pergunta para a gente respondendo. É interessante a gente ver essa explicação, porque até facilita na hora de responder algumas questões. Eletronegatividade. A eletronegatividade é a capacidade que um átomo tem de atrair elétrons em uma ligação. De maneira resumida, a eletronegatividade ela só existe se estiver uma ligação entre átomos. Um átomo sozinho, ele isolado, ele não tem eletronegatividade, porque ele não vai puxar elétron de ninguém, então ele não tem eletronegatividade. Só existe quando o átomo está fazendo uma ligação. E, mais uma vez, exclui-se os gases nobres, porque os gases nobres não têm tendência a fazer ligações em condições padrão ou condições ambientes. Ah, professor, mas os gases nobres nunca fazem ligação? Fazem ligação química, só que tem que ser em condições adversas, condições mais controladas e condições específicas. A gente vai ver isso em ligações químicas. Então, aumenta nos períodos da esquerda para a direita, e na família aumenta de baixo para cima. Sendo assim, observe aqui na diagonal, qual é a cor que está? A verde. Sendo assim, o flúor, ele é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Então, quando ele forma a ligação, ele é o átomo que puxa com maior intensidade os pares de elétrons para próximo dele. Observe que deu um destaque de verde no flúor, oxigênio e nitrogênio, porque esses 3 elementos, eles são os mais
negativos na tabela periódica. Eles vão ser muito importantes também quando chegarmos em ligação química, que vamos explicar as ligações de hidrogênio. Veja que uma coisa puxa na outra, tá? Então não tem como a gente escapar disso. Então, mais eletronegativo. Aqui tem a representação na figura, que é dois átomos de hidrogênio fazendo ligação, só que não tem diferença de eletronegatividade, porque ambos têm a mesma eletronegatividade, puxa com a mesma intensidade. Então, vamos lá. É uma molécula apolar. Vale realmente uma coisa puxando a outra. Está aí, novamente, a representação geral da eletronegatividade. Observe que o flúor, a eletronegatividade dele é igual a 4, seguido do oxigênio, que é 3,5, e do nitrogênio, que é 3. Muito similar do cloro. Ah, professor, então o cloro também é bastante eletronegativo? Bem, nesse caso está com uma casa decimal, mas quando se bota 2 ou 3 ou mais, a gente vê que o nitrogênio tem eletronegatividade. Falei muito rápido. Quando se adiciona mais uma casa decimal, 2 ou 3, a gente vai notar que o nitrogênio, ele de fato é mais eletronegativo que o cloro. Então, tá. Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Algum questionamento? Não. Ok. Seguindo. Eletropositividade ou caráter metálico. Eletropositividade é o inverso da eletronegatividade. A eletropositividade é a capacidade que um átomo apresenta de perder elétrons. Isso é característica dos metais. E varia na tabela periódica da direita para a esquerda, isso nos períodos, e na família de cima para baixo. Sendo assim, o frâncio, ele é o elemento que apresenta maior eletropositividade, mas como ele é radioativo, a gente vai considerar como sendo césio. O flúor, se ele apresenta maior eletronegatividade, o inverso, então ele vai ter menor eletropositividade, porque ele não tem tendência a perder elétrons, tem tendência a ganhar. Tem-se ainda a densidade a gente já viu isso, a gente já estuda desde o ensino fundamental, que é a razão entre a massa e o volume, só que neste caso é a massa e volume do elemento químico. Ele varia das extremidades para o centro, e também de cima para baixo, como podemos acompanhar nas setas. Veja, aumenta da extremidade para o centro, e na família de cima para baixo. Sendo assim, os elementos mais os elementos que apresentam maior densidade é o ósmio e o irídio. Então, são esses dois. O ósmio é o mais denso, que tem densidade igual a 22,59 gramas por centímetros cúbicos. Então, a densidade, de fato, bastante elevada. Cerca de 22 vezes maior do que a da água. Tem a densidade dos demais metais, exemplo, a do sódio, do magnésio, do mercúrio, do irídio, do titânio, do flúor e do hidrogênio. Note que o hidrogênio apresenta menor densidade. Então, uma observação. Existe a classificação, até que ver essa atualização, se deve estar da mesma forma, que sempre ocorre atualizações em química inorgânica, é com relação aos metais leves e metais pesados. Geralmente, a classificação dos metais leves é quando eles têm densidade menor do que 5 gramas por centímetro cúbico. E dos metais pesados, quando tem densidade maior do que 5 gramas por centímetro cúbico. Então, geralmente, quando vem a reportagem, exemplo de poluição da água. Ah, aquela água do rio tal, eu ia falar Rio Tietê, que é o primeiro que vem à cabeça, mas um dos poluídos, né? Do Rio Tietê, não, do Rio Poti, lá em Teresina, está com uma grande quantidade de metais pesados. Aí você fica, meu Deus, mas quais são esses metais pesados? Agora a gente já sabe, que são aqueles que têm densidade maior do que 5 gramas por centímetros cúbicos. Ferro, cromo, níquel, cobre, zinco, prata, platina, chumbo, ouro, mercúrio, ósmio, dentre outros. Com relação a pontos de fusão e pontos de ebulição. Ixi, fechou, né? Mas peraí, pessoal, tá terminando. Ponto de fusão e ponto de ebulição. O ponto de fusão, nós já sabemos que é a temperatura na qual a substância ela muda da fase sólida para a fase líquida, e o ponto de ebulição é a temperatura na qual uma substância passa da fase líquida para a fase gasosa. Eu costumo falar mais fase vapor, já que fase gasosa envolve outras coisas mais críticas. Observe que
aumenta no ponto de fusão de ebulição da extremidade para o centro, assim como acontece também com a densidade, só que há uma inversão quando se trata das extremidades nas famílias. Do lado direito, aumenta de cima para baixo, e do lado esquerdo, de baixo para cima. Sabendo disso, o tungstênio é um elemento químico que apresenta maior temperatura de ebulição, que é de 5.656 graus Celsius aproximadamente. Aí você pergunta, tá, professor, e por que eu quero saber se o tungstênio é que tem maior temperatura de ebulição ou não? Qual é essa aplicação na minha vida? Se em casa ainda tiver aquelas lâmpadas que são chamadas lâmpadas de sódio, lâmpadas amarelas, você vai ver que tem um filamento. Vou desenhar bem aqui. Essa lâmpada aqui tá máximo, né? Tá top. Vai lá, tem aquele filamento, ó, aqui no meio. O filamento é um filamento de tungstênio. Por isso que quando passa corrente elétrica, ele vai aquecendo, ele começa a ficar já aquela cor, dá uma luminosidade, porque ele consegue suportar grandes temperaturas. Então é chamado de, é utilizado nessas lâmpadas de sódio. Então, resumindo, a eletronegatividade, potencial de ionização e eletroafinidade é representado pelas setas vermelhas. Elas aumentam da esquerda para a direita nos períodos e de baixo para cima nas famílias. E a eletropositividade, raio atômico, aumenta da direita para a esquerda nos períodos e de cima para baixo nas famílias. Então, tá, pessoal? Então, essa que a gente discutiu no chat de hoje. Essa relação tabela periódica e distribuição eletrônica vai ser uma outra aula, um outro vídeo que a gente vai assistir com material extra. Espero que todos vocês tenham aproveitado muito o nosso encontro de hoje, nosso chat de hoje, tenha sido muito proveitoso para todos vocês, e desejo ainda um ótimo fim de semana. Aproveitem bastante, tá?